Bora lá, boa noite pessoal, tudo certo? Convidando aqui nossos participantes da live dessa quinta-feira. Rafa. Fala, Rafa! E Luiz, tá me ouvindo? Sem problemas hoje? Sem problemas, hoje 100%, tá? Reinvest. Uai, não tô conseguindo chamar o Vinícius aqui. Danilo Mendonça. Fala, galera, tudo certo por aí? Guilherme Vale. Grande Danilo, E aí, turma? Como é que tá? tudo Fala, certo por aí Danilo, como é que não? tá? Tudo certinho. O áudio tá bacana? Nota 10. Perfeito. Tô preocupado aqui que Show. eu não tô conseguindo chamar o Vinícius, cara. Ah, comecinho de live, se não É tiver um friozinho na pelo. barriga, não ajuda, não. Fala, Iago. Manda lá pelo o Invest, eu acho que ele tá por lá. Será É, que tá dando erro? tá Aí dando deu algum certo, erro. ó. Deu agora? Acabou de entrar na live aí, ó. Aí, ó. Agora deu. Coisa boa. Fala, galera. Opa, Grande E agora aí? sim. Boa Ó o noite, Vini E aí, aí, pessoal. Tudo ó. Vinícius? bom? Agora sim. Beleza, meu cara? Tudo certo? Tudo Aquele ótimo. momento, como diz o Rafa, naquele momento tenso do início de live, que a gente fica assim, ai, meu Deus do céu. Ai, É vai, até não raro vai. dar certo esse momento inicial, né? Não, aqui, eu Ah, É. se não não tiver... lembro, eu não lembro qual vez deu certo 100% assim no início, cara. É um trem muito doido, eu vou te falar, viu? Aí a gente fica tenso que o cara fala assim, não é possível que eu não vou conseguir participar. E hoje eu tenho a grata surpresa de receber, eu vou falar dois caras mais nós, né, Rafa? Dois caras É, espetaculares. Primeiro o Vinícius, que é sócio e head da WeInvest, e o Danilo, que é assessor de investimento da Riva Investimentos, dois parceiros, tomadores de café, né? Vou falar um Sem cafezinho, hein, sombra de Vinícius? dúvidas. Um cafezinho sempre faz bem, Demais. né? Sempre mais. E o Rafa, meu grande fiel escudeiro, parceiro dessas lives junto comigo, nós vamos fazer um bate-papo sobre investimento. Primeiro, é aquela história, né? Os primeiros passos para se fazer um grande investimento. Cara, é um negócio assim extremamente bacana, porque é um tema que muitas das vezes a gente falava e estava tão distante que hoje a gente vê que o acesso para poder fazer qualquer tipo de investimento já está bem perto da gente, independente de renda, a gente consegue perceber isso. E eu acho que a gente vai desmistificar um monte de coisa hoje. Tenho certeza disso. Legal. Gostaria de apresentar também para todos vocês, eu sou o Luiz Almeida, para quem não me conhece, eu trabalho no Cessulab e também na Vírgula Consultoria e gostaria que vocês se apresentassem. Rafa, fale sobre você, depois nossos convidados especiais. eu sou o Rafa Lages aí nas redes, né? Eu trabalho no Cessulab lá junto com o Luiz, na comunidade, então também fico meio que pro marketing, meio que comunidade, então fico fazendo esse contato entre o nosso público e o pessoal mais interno. Muito bom. Quem é o Vinícius, Bom tomador de demais. café danado? Show de bola. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite aí para os outros palestrantes aí que vão bater esse bate-papo comigo e para o pessoal que está aí acompanhando a gente, né? Mas bem, meu nome é Vinícius Azevedo, já tenho ali 5 anos de jornada já de mercado financeiro, pelo menos. Hoje eu sou head responsável ali para tocar o Invest, que é basicamente uma plataforma de conteúdo de mercado financeiro. Então a gente vive ali em busca de levar educação financeira ali para as pessoas, né? E, pô, além disso, uma pessoa que adora um cafezinho de vez em quando, principalmente quando vai para o sul de Minas, mas mais o destaque mesmo é uma pessoa apaixonada com investimentos aí, que respira isso há um bom tempo já, né? Muito bom. E Show. Danilo, quem é o Danilo? Se apresenta aí, Danilo. Show. Sou o Danilo, nas redes Danilo Mendonça, com 2A no final. E já estou aí, né, nesse mercado financeiro já tem um bom tempo, né? Comecei a minha carreira de assessor há pouco na Riva, né? Mas já venho de uma experiência em um banco, então já tenho
esse amor por mercado e o amor por café também, né? Aqui todos nós temos essa característica. Então, Pois mas é. principalmente essa parte de investimentos, a parte que o Vini até comentou de educação financeira, é também algo que que eu busco muito para mim, para poder repassar para os outros, que eu acho que é de extrema importância isso daí. Muito bom. Então eu já vou puxar, já que você falou a respeito de educação financeira, eu já vou puxar a bola para você mesmo. Já começa com o Danilo. Danilo, Bora! primeiro, quando que você começou a se interessar por investimentos? E também, né, a educação financeira é o primeiro passo? Como é que funciona isso na sua vida? Isso, assim, isso é até bacana que eu posso voltar um pouquinho e contar até um pouco da minha história. Eu comecei já, desde a parte da graduação, eu já estava voltado mais para esse mercado financeiro. Então, a primeira experiência que eu tive foi na parte de empréstimo consignado. Então, já querendo ou não, já estava intrínseco ali nesse ponto. E comecei e acabei me apaixonando por isso. Logo surgiu uma oportunidade de trabalhar em um grande banco e cada vez mais fui me dedicando a isso, fui vendo. Só que, como lá era muito abrangente, são muitas coisas, eu preferi focar em algo que de fato era a minha paixão, que é essa de investimentos. E para começar os investimentos, eu tive esse gargalo, né, esse ponto, que eu precisei de alguém, de influenciadores e tudo mais, para poder ter essa gana, né? Para começar a estudar, começar a ver quais são os investimentos, e a partir disso que eu tenho para mim que a educação financeira é, sim, de fato, o primeiro ponto para você se tornar investidor. Você entender como que funciona, você ver entender o que você gosta no mercado financeiro. Isso daí são os pequenos aspectos que a gente vai criando de acordo com o que vai aprendendo ali também, sabe? Então, Bacana. a educação financeira é importantíssima. É o Eu primeiro vou, passo. eu vou puxar agora, ô Vinícius, e essa questão da educação financeira? Às vezes eu fico vendo o cara falando assim, né? Nossa, eu não consigo fazer investimento, mas às vezes ele não consegue terminar o mês no azul. Isso aí de fato interfere? Como que funciona isso? Não, sem sombra de dúvidas. Na verdade, esse é o primeiro passo da educação financeira, né? E aí, até complementando um pouco do que o Danilo falou, tudo começa com um pouco de educação, né, Danilo? Então, assim, ninguém já pega um carro ali e dirige ele, né? Exato. Você sempre tem um treinamento, uma aula antes, alguma coisa assim, para você começar a fazer. E assim, eu diria que a primeira parte do planejamento financeiro, ou da educação financeira, de você colocar a educação financeira na sua vida, é você estabilizar suas contas, né? Essa é a primeira coisa de tudo, porque não tem como você pensar em Exato. investir ou alguma coisa do tipo se você não tiver um controle sobre sobre seus próprios gastos, né? E aí até uma analogia que a gente usa bastante, assim, pô, antes de você começar a pagar a pessoa do bar, a pessoa lá da loja que você foi comprar alguma coisa, o banco de um financiamento que você fez, primeira coisa é você se pagar. Então, assim, o primeiro momento é você virar e, pô, recebi aqui meu salário, então beleza, eu vou me pagar, né? Assim, esse dinheiro vai para mim agora, né? Só que a gente sabe que essa não é a realidade de brasileiros, né? Então eu volto, pô, a grande parte das pessoas não tem onde começar a investir, simplesmente que elas já estão enforcadas com outras dívidas, outros parcelamentos e por aí vai. Então, a primeira coisa de tudo é a educação financeira, né? E qual que são os primeiros passos da educação financeira? É aquele passo atrás, né? De entender qual que é sua receita, suas entradas ali, e depois se posicionar quanto a isso. Pô, necessariamente eu preciso ter um gasto menor do que uma receita, né? Do que o que eu recebo ali, né? E, pô, aí depois de feito isso, então, a primeira coisa de tudo, se tá no vermelho, cara, vamos correr atrás de pagar isso, downgrade mesmo no padrão de vida, e depois a gente passa para tentar maximizar o retorno disso que a gente chama de poder de poupança, né? Que é a diferença de quanto você ganha ali e o quanto você gasta. Então, assim, Luiz, definitivamente, primeira coisa é ir para o azul, né? Sei que não é fácil, né? Eu falando aqui como se fosse algo simples, mas sem sombra de dúvidas, a primeira coisa é resolver os problemas de dívidas e tudo, para no segundo momento a gente conseguir maximizar o retorno disso aí, né? E aí pensando a longo prazo mesmo. Muito bacana, Exatamente. cara. Beleza? Que bacana. Disse. Vai, Rafa. Acho que eu vou puxar a próxima pergunta aqui, então. Assim,
quando eu quero iniciar um investimento, assim, o que eu preciso saber antes de começar a colocar meu dinheirinho suado ali em alguma coisa que eu não tenho tanto conhecimento para poder saber quanto que eu vou ganhar? Qual que seria, assim, o arroz com feijão ali dessa parte de investimento? O que é o fundamental, o básico, para começar a investir? O Vini comentou muito bem essa pergunta, acho que cabe demais. Primeiro, você tem que saber o que você. Você tem que saber qual valor você vai poder destinar ali para aquele investimento, né? E qual a finalidade. Beleza. O que a gente recomenda sempre é que os seus primeiros investimentos eles têm que ser feitos com uma base na reserva de emergência, que é aquele investimento que você vai buscar ter uma liquidez para ele e não pensar em ter altos ganhos e correr vários riscos. Você vai buscar ter um risco bem pequeno, mas uma liquidez muito alta, uma disponibilidade daquele dinheiro muito alta. E o que é a reserva de emergência? Que eu acho que é interessante a gente comentar isso aqui, que às vezes o pessoal não tem muito essa característica. E um dado que foi muito interessante é que em 2019 o brasileiro não tinha essa característica e a maioria da população acabou sofrendo por não ter isso na crise do coronavírus, no ápice ali da pandemia. E a reserva de emergência é importantíssima. É você criar esse poder de poupança que o Vini comentou, já sabendo quanto que são os seus custos e como que você vai se programar caso aconteça alguma coisa na sua vida. Então, por exemplo, você tem um custo de R$1.000, você tem que ter pelo menos 6 meses desse seu custo. Então, você já tem que ter aquele valor pensando em uma reserva de emergência. E após isso, aí você já vai ter um pequeno conhecimento ali, você já vai ter estudado, já vai estar vivenciando um pouco mais o mercado, você vai conseguir colocar em algum investimento que seja mais adequado ao seu perfil. Você já vai estar começando a entender. E a busca de conhecimento eu acho que tem que ser constante. Então, eu acho que assim, o primeiro passo deve ser mais ou menos visto por esse lado, sabe? E assim, Danilo, eu acho que eu até complementaria uma outra coisa também que eu vejo, que é uma dificuldade comum, tá? Entre as pessoas que estão ali no primeiro estágio ali, né? Que é a parte de conhecer o próprio perfil da pessoa, né? O perfil enquanto investidor da pessoa. Então, isso é extremamente importante, cara. Não adianta, assim... Ó, travou? Eu vi algumas pessoas comentando. Opa, travou aqui, mas acho que agora voltou, né? Agora foi. Voltou. Vamos lá! Foi. Bora. Não, é porque nessa jornada de conversando com pessoas, tudo, falando um pouco ali sobre investimento e tudo, é comum as pessoas virarem e perguntarem assim, pô, você aí que tem muito tempo que investe tudo, o que você investe? Vou investir o mesmo para mim. Assim, isso é quase o mesmo que você virar para um médico, né, e falar, doutor, o que o senhor está tomando? Eu vou tomar também. Né? Sendo que você, às vezes, está com um problema totalmente diferente do problema do médico. Então, assim, a primeira coisa é conhecer o seu perfil de investidor, né? E como você faz isso? Acho que a primeira coisa é parar um pouco e pensar nesse poder de poupança que eu falei e no que você tem de prazo para esse recurso, né? Porque isso influencia muito em qual tipo de investimento você vai fazer. Né? Então, beleza, pô, é uma pessoa jovem que quer ter uma aposentadoria. Então, ela tem um tempo a favor dela. Logo, ela pode correr mais riscos ali, ela pode arriscar mais, visando ter uma rentabilidade maior. Já mudou o cenário, já é uma pessoa mais madura e tudo, já está em fase de quase aposentadoria, já trabalhou a vida inteira. Beleza, para essa pessoa talvez não faça sentido ela correr tanto risco assim com os investimentos dela. Logo, para essa pessoa é mais fácil que ela que ela tenha uma carteira, né? Carteira de investimentos como um todo. Mais conservadora, mais tranquilo, porque em pouco tempo ela vai precisar daquele recurso. Então, assim, eu acrescentaria aí, Danilo, só essa parte de perfil do investidor, que é uma coisa que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, assim, né? De saber qual que é o perfil e tudo, mas é só auto-perguntas mesmo. É claro que, assim, sempre procurar um especialista e tudo é muito bom, mas tem algumas perguntas... E hoje a gente tem modelos, né? Não. A gente tem modelos para seguir e tal. O pessoal consegue ter acesso a isso. Cara, mas o brasileiro é extremamente ansioso. E toda vez que fala de investidores, né, independente do tamanho, do porte e assim por diante, eu fico imaginando um cara muito mais frio, um cara mais contido, que sabe analisar diversas variáveis. E aí eu fico perguntando, existe investimento com retorno rápido
principalmente para esse perfil de brasileiro que é extremamente ansioso? Ah, perguntinha aí, ó. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Aproveitando, quem quiser fazer pergunta, galera, fique à vontade, pode mandar aqui que será um prazer, a gente replica para os meninos, viu? Show. Ô Luiz, essa pergunta aí até parece com uma que a gente costuma receber bastante lá. Ô Danilo, qual que é o melhor investimento hoje? Então, você não consegue, igual que a gente fala, igual o Vini comentou agora do perfil, você tem que falar para a pessoa, depende. Porque são inúmeras variáveis que a gente vai buscar. Então, se você tem um prazo de retorno, você tem prazo, você tem limite de segurança, você tem muita coisa. E às vezes o que pode ser muito para uma pessoa, para outra não é de ganhos. Então, depende demais. Mas essa tua pergunta aí foi excelente. Eu vou pegar um pouco no que o Luiz falou, até com relação ao brasileiro ser ansioso, né? E assim, isso atrapalha um pouco quando a gente traz isso para o mundo dos investimentos, né? E depois de um tempo eu comecei a perceber que não só para o mundo dos investimentos, isso atrapalha um pouco até na visão de outros projetos de vida que as pessoas podem ter. E aí, até para assinar embaixo, o que eu vou falar agora de exemplo, o Bill Gates tem uma frase muito legal que é: as pessoas supervalorizam demais o curto prazo e subvalorizam demais o longo prazo, né? Isso vale para tudo, cara. Assim, você quer ter um corpo legal e tudo, você quer ser um cara malhado e tudo, cara, não vai ser da noite pro dia que você vai conseguir aquele resultado, né? Não é um cafezinho, né, Vinícius? Não vai ser um cafezinho ali, não vai ser uma semana de treino, vai ser um longo prazo. O mesmo eu levo para o mundo dos investimentos, sabe? Assim, se você está buscando um investimento que tem um retorno muito alto, cara, você tem que estar disposto a pagar um preço por isso, né? O que seria um investimento com retorno muito alto e rápido? Pô, você estaria assumindo riscos gigantescos. E, existe esse investimento, Vinícius? Pô, eu estaria mentindo se falar que não existe investimentos que são rápidos e que dão retornos altos e rápidos. Porém, estatisticamente, na grande maioria das vezes, esses investimentos dão errado. Mas eles existem. Então, mais importante... Aí eu volto até um pouco na parte de perfil, porque, cara, se você está tranquilo quanto aos riscos de determinado investimento, em troca de quero dinheiro, quero muita grana em pouco tempo, beleza, existe esse tipo de investimento. E aí existem vários no mercado, não precisa ser necessariamente algum investimento de mercado financeiro propriamente dito, sei lá, pode chutar aqui, pode ir para aposta esportiva, por exemplo, que é um investimento que você vai pôr ali tudo a perder, mas é um investimento que você vai ter um retorno alto num curto espaço de tempo. Então, essa balança... Loteria. Essa balança no mercado financeiro, ela equilibra muito bem, assim. Mais risco, mais retorno, entendeu? Eu quero menos retorno, beleza, vai correr menos risco. Eu quero mais retorno, necessariamente você vai correr mais riscos, entende? Nossa. Exatamente. Perfeito. É um triângulo que a gente costuma... São 3 pilares, né? Que é a liquidez, segurança e rentabilidade. Você sempre tem que escolher 2. Se você vê um investimento que eles estão te entregando os 3 pilares, você já vê que faz um triângulo, né? Uma pirâmide. Então, você já pode ficar um pouco preocupado. Já é bom ficar atento, né? Porque, e aí, até explicando para o pessoal, gente, liquidez é a capacidade do dinheiro ali ficar líquido, né? Ou seja, em tornar de papel disponibilidade moeda, dele. Nível ali, fácil de Isso. movimentar. Então, um investimento... Você poder sacar. Isso, uma casa, por exemplo, ele é menos líquido do que um dinheiro em conta corrente. Um dinheiro em conta corrente é extremamente líquido. Você transaciona, ele faz. Uma casa, não. Então, essa é basicamente... Aí você tem esse triângulo aí, né? Que o Dani falou, que é liquidez, rentabilidade e segurança. Não dá para ter os 3, assim. Tome cuidado, O Rafa deu uma caidinha básica aí, daqui a pouco ele tá voltando. Eu vou aproveitar e vou pegar a mensagem aqui, a pergunta do Guilherme. Investimentos... lá vem porrada. Investimentos em cripto... perguntinha, essa aqui não vale 1 milhão, não, essa aqui vale 2 milhões. Investimentos em criptomoedas valem a pena? Na questão de rentabilidade e segurança também são viáveis? Ixi, Maria, lá no... Essa daí é o pulo do gato. Essa daí caberia uma outra live dessa só pra gente ficar aqui falando de criptomoedas, assim, né? Porque, Exato. Pois é, eu, assim, vou dar um pouco aqui da minha opinião, Daniel, depois você até complementa aí.
Mas Sim. vai um pouco também de experiência, né? Eu, Vinícius, sou investidor de, basicamente, eu vou falar criptomoedas, mas no meu caso é só Bitcoin. E aí eu tenho algumas análises para ser só Bitcoin desde 2014. Então, eu não sou um estudioso do assunto, mas eu sou um entusiasta no assunto, né? E aí back to basics ali, né? Eu volto na base, naquela parte de entender perfil um pouco, né? O meu racional para investir em Bitcoin foi justamente a ausência de centralização em banco central, né? Em algum banco central. Então, quando eu pego, por exemplo, agora na pandemia, onde o Fed imprimiu quase 1/3 de todo o dólar que circula no mundo, e necessariamente o carro valorizou, a casa valorizou, entre outros bens que você tem valorizaram, na verdade não é porque eles valorizaram, é só porque o seu dinheiro vale menos hoje, porque o Banco Central imprimiu mais moeda para dar subsídios ali, né? Então, neste momento, neste momento, a criptomoeda deslancha. Por quê? Porque ela não tem esse controle. Você não pode chegar lá numa hora e falar, minera mais Bitcoin aí, tudo que a gente precisa. Então, nesse caso, eu invisto em Bitcoin, tá? Até estou falando meu racional, tá? Eu invisto em Bitcoin pelo racional de proteção mesmo, contra um banco central que pode fazer o que ele fez na pandemia hoje. Inclusive o Satoshi Nakamoto, né, que foi o paper que foi escrito quando fizeram o Bitcoin, né, quem fez foi essa pessoa, ninguém sabe se é uma pessoa, mas foi o Satoshi Nakamoto a assinatura. Ele surgiu justamente depois da crise de 2008, quando eles resolveram a crise lá de 2008, basicamente imprimindo mais dinheiro. Ele falou, cara, vai chegar uma hora que meu dinheiro não vai valer nada, se o Banco Central decidir imprimir. Então, hoje eu enxergo o Bitcoin como uma espécie de ouro digital. Então, assim, é uma proteção que eu tenho dos meus investimentos ali, o próprio Bitcoin, né? Isso é o meu racional. Foi o Guilherme que perguntou? Foi o Guilherme, ele que perguntou. Show de bola. Então, assim, Guilherme, esse foi o racional do Vinícius, tá? Todo o disclaimer do mundo aqui, mas esse foi o racional do Vinícius investir. Investir em criptomoedas é seguro? Cara, vamos lá. O risco de crédito, que é o risco de você perder tudo, sim, ele é seguro porque ele é extremamente descentralizado. Só que aí você tem que ver onde você está comprando esse Bitcoin, né? Eu vejo muitas pessoas que compraram Bitcoin e deixaram o Bitcoin na exchange. Você está no risco da exchange. Então, se a exchange você tem o risco. Mercado Bitcoin, Bitfinex, essas outras assim, se elas quebrarem, você perdeu o seu dinheiro. Agora, se você joga na sua wallet, aquilo é seu mesmo, entendeu? Então, aí você já não tem esse risco. Mas existe um outro risco, que não é o de crédito, que é o que a gente chama de risco de volatilidade, que é de variação de preço. Esse risco, cara, uma pessoa que investe em Bitcoin, ela tem que estar muito tranquila quanto a isso, né? Muitas pessoas entraram no Bitcoin e assim, eu, 7 anos, já vi vários picos e todo pico, várias pessoas começam a me perguntar, não, Bitcoin valorizou 100, 200, eu vou comprar agora. É neste momento que a gente sabe que vai vir uma correção forte e essas pessoas saem. Então, assim, só que é normal, cara, esse Bitcoin é um ativo muito volátil, é super normal ele subir 10 e cair 20 dentro de um dia. Então, assim, fique atento a esses dois riscos, né? O risco de crédito, saber onde que está essas criptomoedas suas. Vou falar mais de Bitcoin, porque se eu for falar de criptomoedas, o universo é infinito, né? Aí assim, qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Falar mais do Bitcoin, acho que esse assunto rende até outra live. Né? Pois é. Rende. Então, assim, esse foi um pouco do overview ali, Guilherme, do que eu entendo de risco de Bitcoin e por que eu invisto, tá? Aí eu vou... Não, alguém falou aí de golpe de Bitcoin, gente, isso é uma coisa para tomar muito cuidado também. Licença, só mais um segundo. Pois é, você fala um pouco disso então, Danilo, porque isso eu vou comentar. Preocupante. Eu vou comentar até de uma notícia que saiu até hoje. Assim, o racional que o Vini tem do Bitcoin, eu compartilho praticamente o mesmo, né? Eu também enxergo o Bitcoin, não só o Bitcoin, como outras criptos, né? Eu também não sou especialista no mercado, mas eu sou entusiasta também. Então, eu acompanho algumas criptos, então já gosto muito, acho que é um mercado muito promissor, ainda tem muita coisa para andar, e principalmente por ter essa capacidade de ser um mercado deflacionário. Então, pela blockchain, que é todo o encadeamento das transações, ele gera esse conforto, né? Do caso você não ter o seu dinheiro ali desaparecer de uma hora para outra, né? Que esse eu acho que é um dos maiores medos que o pessoal tem na hora que se fala, vou comprar uma cripto, mas vai sumir. Não, então a blockchain, até falar um pouco mais do que eu entendo desse caso,
é como se fosse uma série de criptografia, onde você não consegue, mesmo você sendo um hacker, tentando mudar uma criptografia na primeira, você não consegue, porque tem toda uma sequência anterior, desde quando aquela moeda foi minerada, desde quando surgiu. Então, para você mudar uma sequência, você teria que mudar toda a estrutura dela milhares de vezes, milhares ou milhões de vezes. E em vários pontos, você teria que mudar toda a cadeia. Então, por exemplo, se hoje eu fui e transferir um Bitcoin para o Vini e alguém vai querer mudar essa transação ao invés de ir para a conta do Vini e ir para outra pessoa, ele teria que mudar todo o rastro daquela transação desde a criação daquele Bitcoin, desde a mineração dele. Então, é algo humanamente impossível e até de computadores é impossível fazer isso daí. Então, dá essa questão de segurança. E hoje é um mercado que está crescendo tanto, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o pessoal já está vendendo obra de arte como cripto, que são os chamados de token. Então, tem obra de arte sendo vendida por milhões. E eu enxergo isso ainda como um mercado que vai ser extremamente promissor, mas da mesma forma que é muito promissor positivamente, ele vai ter muitas pessoas que vão tentar ganhar a vida ali em cima disso, que foi o que aconteceu hoje com a Juliana Paz. 512 atriz, mil, né? Colocou na mão de uma suposta empresa que fazia algum tipo de transação em criptomoedas e do nada sumiram no mundo. 512 mil reais. Pois é. Acho que foi isso. Então, pois é. E assim, gente, pois é. E assim, acho que agora até cabe quase que um papel social, né, da gente aqui agora, falar como evitar, né? Como uma pessoa evitar cair numa fraude dessa. Porque não foi só a Juliana Paz, né? Quando eu ainda estava em época de faculdade, ainda estudei o caso do Zico, que ele caiu numa fraude milionária também, que envolvia criptomoedas. Bem, o primeiro passo que você dá é basicamente desconfiar quando o investimento, aquele pilar lá, aquele triângulo que a gente começou, né? Alta liquidez, alta segurança e alta rentabilidade, desconfie. E segundo, cara, assim, constantemente, falo que, até por ser entusiasta, as pessoas me procuram bastante comentar disso, então chega, sei lá, pelo menos mensalmente, uma pessoa que encontra uma possibilidade dessa, igual a da Juliana Paz, né? E assim, para mim hoje é relativamente fácil entender, porque assim, você procura o site dessa empresa. Aí beleza, vai estar lá o site normal. Você pesquisa as pessoas que deram depoimentos ali, que provavelmente são pessoas fakes, né? Você procura um histórico, você procura os contratos dessa empresa. Você deixa eu ver os seus contratos, deixa eu ler o contrato, a parte jurídica disso, legal disso. Você não vai encontrar embasamento nenhum naquilo. Então assim, se você for a fundo, você vai colocar dinheiro numa coisa, você tem que ir a fundo naquilo, né? Você tem que entender. Então, pesquisa na internet bastante, vê quem está seguindo a pessoa. Não vai só por uma figura pública, assim, a Juliana Paz investiu. Gente, teve um esquema desses que deu um golpe milionário antes da pandemia, chamado 18K Ronaldinho. Os caras pegaram a marca Ronaldinho Gaúcho, fizeram um investimento disso, e era nitidamente um esquema piramidal, né? Então, ou seja, não vá só pela assinatura de alguma pessoa que você goste, né? Entra de fato a fundo mesmo, né? Então, deixa eu ver o contrato disso. A Juliana Paz já investiu, isso é seguro. O Ronaldinho Gaúcho leva o nome dele, isso é seguro. O Zico leva o nome disso aqui, isso é seguro. Não significa nada. Essas pessoas são pessoas como nós, né? Elas caem em golpes também. Então, é aquela coisa do olho grande também um pouco, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. O bom mineiro. Exatamente. O Rafa é aquele bom mineiro do manual, aquele desconfiadinho. Então, assim, pode escrever que logo ele vai falar de perguntas sobre risco. Pode esperar que ele vai perguntar. Boa! Pode lançar a pergunta do risco, Rafa. Já que a gente está falando de risco. Manda a braba! Muito se ouve lá de não colocar os ovos na mesma cesta, né? O que vocês falam sobre isso? Quanto que
Quanto que se casa com o universo de investimento? Quanto que tá essas variações do investimento? Como é que funciona isso exatamente? Deixa eu até aproveitar e puxar um detalhe. Eu já vi muito isso, cara, assim, o cara vai tentar evangelizar a gente de alguma coisa. Quando a gente gosta de alguma coisa muito, tipo assim, tem uma galera que gosta muito de futebol, uns atleticanos aí, tal. Aí o cara gosta muito, ele tenta te convencer a fazer a mesma coisa. No investimento, isso também é comum. E aí o cara fala, cara, vende tudo que você tem e vão investir em Bitcoin. Bitcoin que dá grana. O que vocês veem a respeito desses investimentos? Os ovos numa cesta apenas? Se cair, quebra tudo, né? Resumindo, né? Bem resumido, né? Simples, simples. É muito. Mas é exatamente isso, assim, na brincadeira, mas é exatamente isso. O segredo da diversificação é essa. Se alguma coisa hoje está caindo, você tem que colocar uma contraparte ali para equilibrar, né? Então, é o segredo de você montar uma carteira bem diversificada. Até os grandes gestores de fundos, a maior ferramenta que eles utilizam para poder equilibrar as carteiras, né, equilibrar os ativos dentro dos fundos é a diversificação, que é o recurso mais amplo e mais utilizado, né? Então, se os grandes estão utilizando, quem somos nós para discordar, né? Assim, pois é. Assim, todos os ovos numa cesta só é normal, mas eu também já vi uma que você não testa a profundidade de um rio com os dois pés, né? É basicamente a mesma coisa, assim. Mas isso é até legal, porque a estratégia que os gestores usam, que o Danilo falou ali, é semelhante a, por exemplo, um seguro de um carro, assim, né? Você tem lá o seu carro, vou chutar aqui um patrimônio de 100 mil reais e paga um seguro de 1.000, por exemplo. A ideia é que você rasgue os 1.000, né? É o que você quer. Mas se eventualmente acontecer alguma coisa com o seu bem de 100 mil reais, esses 1.000 vão te proteger daquilo, né? Vão pelo menos minimizar as perdas. Na prática, como é que isso funciona quando a gente fala de diversificação dentro do mercado financeiro? Não é só colocar todo o seu dinheiro em uma ação só ou em um título de renda fixa só. É diversificar até mesmo em classes de investimentos, né? Então, onde que está o seu Exatamente. Eu tenho, sei lá, chutando, tá? Eu tenho um terreno aqui, eu tenho X reais no Tesouro Direto, eu tenho X reais no fundo imobiliário, eu tenho X reais em ações. E qual que é a vantagem disso, né? É semelhante ao seguro do carro, assim. Recentemente a gente passou por uma possibilidade dos dividendos dos fundos imobiliários, né? Depois posso até falar mais um pouco de fundo imobiliário, mas basicamente fundo imobiliário, quando juntam várias pessoas, constroem um prédio e o aluguel daquilo fica para os cotistas, né? Esse aluguel até então ele é isento de imposto. Surgiu a possibilidade desse aluguel ser com imposto, cobrar imposto em cima desses aluguéis, né? Nesse dia, todos os fundos imobiliários despencaram, caíram muito valor. Se você tem uma carteira com vários fundos imobiliários, mas só de fundo imobiliário, você ficou extremamente prejudicado. E vamos supor, nesse mesmo dia aconteceu alguma coisa que a ação de Mercado Livre valorizou muito. São duas coisas que não tem nada a ver. Neste momento, o que você pode fazer? Você pode vender uma parte do seu lucro de Mercado Livre, por exemplo, e comprar mais fundos imobiliários, só que como o fundo imobiliário caiu por uma especulação de momento, você compra ele mais barato. Então, ou seja, na hora que ele voltar para o preço normal, você vai ter mais dinheiro, vamos chamar assim, né? Porque você comprou aquele ativo mais barato. Então, a ideia de diversificar, ela funciona na prática assim. É basicamente para, no momento que uma coisa caiu e uma outra valorizou, você vende essa que valorizou e compra mais dessa daqui, só que agora mais barato. Então você consegue comprar mais quantidades dela, né? Cara, quando você olha isso... Você pega uma promoção, né? Você pega uma promoção. Só que na hora que a gente vê isso no curto prazo... É quase como se fosse, né? Uma promoção. Só que quando a gente vê isso no curto prazo, a gente fala assim, sei lá, é 1% só, é 2%. Mas se você vai fazendo isso no longo prazo, isso gera o que a gente chama de alfa ou upside ali, gigantesco, né? Porque todos os momentos de queda, o que você fez? Você foi lá e comprou mais coisa. Então, na hora que volta, você ganha mais ainda. E por aí vai. Isso no longo prazo faz, assim, uma diferença gigantesca, sabe? E assim, Rafa, diversificação tá muito em linha também com o perfil, viu? Então, assim, beleza, entendi. Tem o poder de poupança, né? Que é a primeira coisa lá que nós conversamos com o Luiz.
Ó, paguei minhas dívidas, tenho poder de poupança, agora eu vou investir. Monto meu perfil, agora eu já vou partir para diversificação, entendeu? Não, Já vou perfeito. colocando aí, vários ativos ali na minha carteira. e isso da diversificação que o Vini falou é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, vou comprar várias ações para eu poder diversificar minha carteira. Aí quando vê o cara vai lá e compra Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. Aí ele achou que está diversificado, mas ele só tem banco na carteira, deu um problema ali na área de banco, cai tudo. Então, a descorrelação, né, que é o que a gente busca também trazer para as carteiras, é muito importante, que é o que o Vini falou. Enquanto o fundo imobiliário caía, o Mercado Livre estava subindo, e você aproveita as oportunidades de mercado, sendo que também a gente sempre aconselha a pessoa, além de ter o fundo de reserva, né, que seria específico para as emergências, ter a reserva de oportunidades, né, que seria aquele valor disponível para poder pegar esse tipo de momento do mercado. Então, eu gosto de tal empresa e ela caiu de preço hoje, eu vou usar a minha reserva de oportunidade para aumentar minha posição ali como acionista daquela empresa e futuramente colher os frutos dessas operações, né? Então, é muito importante também ter esse pensamento que já entra bem em linha com o perfil, em linha do poder de poupança. Então, acaba que está tudo ali interligado nessa parte da educação financeira. Que legal. Aproveitando aqui essa questão de volatilidade do mercado, subida, descida, assim, meu idioma é bem leigo nessa parte. Tem uma pergunta aqui no chat da Ludmilla. Ela está perguntando como que foi a pandemia para vocês? Ajudou os investidores? Atrapalhou? Como é que foi, assim, na visão de vocês, essa parte da pandemia, né? Depende, né? Quem estava posicionado em renda variável antes do início do lockdown, né, sentiu muito. E aí foi muito de individual, porque uma coisa que acontece no mercado é que o dinheiro não some. Por exemplo, se está acontecendo uma perda hoje, esse dinheiro não sumiu. O dinheiro apenas só troca de mãos. Então, quem perdeu lá deu oportunidade para outras pessoas ganharem. Então, foi muito esse racional de ter a paciência, de ter aquela ciência de que a gente estava passando por algo que nunca tinha acontecido anteriormente e que o mercado, se o seu investimento ele não perdeu a essência dele, ele não perdeu o que está acontecendo e for só um momento do mercado, ele pode retornar aos patamares. E foi o que aconteceu. A gente viu acontecer o ano passado e quem conseguiu aproveitar essa oportunidade de entrar na bolsa com os patamares lá embaixo, viu rentabilidades que eram muito diferentes do que o mercado estava demonstrando. Então, isso daí depende muito. A pandemia, para umas pessoas, foi muito boa, foi excelente. Pessoas conseguiram ter ganhos assim exponenciais, né? Até para não falar algum número assim, mas outras pessoas que tiveram medo, ficaram receosos e saíram no momento triste, perderam muito dinheiro também. Então, o mercado, infelizmente, ele é assim, sabe? Então tem que... aquele outro ditado, você comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos. Eu não posso deixar de citar aqui, Zoedog BR, já começou com um latidinho aqui, mas já meteu logo a pergunta foda aqui, extremamente técnica. Quem responde? Você responde, Vinícius? Eu posso responder da HCTR? Posso sim, eu vou. Mas só porque antes, eu gostei demais da pergunta da Ludmilla, e assim, porque eu gostaria muito de falar isso aqui também. E aí eu vou muito na linha do Thales também, né? Eu já passei por outros momentos de crise, né? Tipo 18 de maio, que também deu circuit break, greve dos caminhoneiros, impeachment, todos esses momentos eu estava trabalhando no mercado financeiro já. Só que a pandemia, para quem é profissional do mercado financeiro, Thales falou muito bem, piores meses da minha vida. Pego as frases do Thales e replico na minha, né? Enquanto profissional, é absurdo, assim, é muito estresse,
é uma coisa fora da realidade. Medo, né, velho? Medo. Pois é. Olhando da ótica do investidor, eu coloco alguns riscos aí, né? Que foram, primeiro, quem estava investindo antes e vendeu, essa pessoa ela saiu num prejuízo absurdo, então foi péssimo para ela. Mas até mesmo, o Danilo até considerou, né? Quem começou a investir no meio da pandemia, né? Quem começou a investir no meio da pandemia e depois saiu com ganhos, ainda sim, eu considero isso um risco. Por quê? Gente, renda variável, você não olha janelas de 6 meses, 9 meses e 1 ano. A quantidade de pessoas que eu encontrei que começaram a investir no meio da pandemia e depois de 6 meses tinham multiplicado o capital, dobrado o capital, foram assim, gigantescas. E ao invés dessa pessoa chegar e falar, pô, legal e tudo, investimento, ganhei dinheiro, mas vou continuar tocando minha vida. Eu vi algumas pessoas largando o emprego para poder ganância viver disso, na ganância. Só que assim, a pior crise que a gente teve na história do Brasil em quesitos de bolsa, tá? De bolsa. Não vou comentar outros assuntos sociais, nada do tipo, não. Só bolsa. Foi essa da pandemia. Só que necessariamente se alguma coisa cai muito, e só que ela tem fundamento e volta, vocês concordam que o retorno dela é o melhor também, né? Então, ou seja, Claro. quem comprou alguma coisa ligada a investimento de renda variável no meio da pandemia e carregou, por exemplo, até janeiro, fevereiro desse ano, ele teve o melhor momento da história. É basicamente assim, compra qualquer lixo que você vai ganhar dinheiro. Só que isso não é a realidade. Então, assim, eu vi muitas pessoas que hoje estão extremamente satisfeitas, porque a gente está vivendo um momento de muita instabilidade agora e tudo, não só política brasileira, como política internacional envolvida também. Então, ou seja, agora a pessoa está começando a ficar insatisfeita. Por quê? Porque ela está acostumada a ganhar 10% ao mês, porque isso em pandemia era normal. Só que não é normal isso na vida, entendeu? Tipo assim, pô, as pessoas falam, eu já teve cliente que é amigo até, de virar e falar, ué, Vinícius, eu é uma pessoa que comprava e revendia notebooks no Mercado Livre. Falou, cara, as margens que eu tenho no notebook são menores do que os 8% que eu estou conseguindo ao mês, nos últimos 6 meses de média. Aí ainda virou e falou assim, beleza, então vamos supor que eu não consigo 8%, consiga 4% ao mês. Eu falei, cara, se você conseguir 4% ao mês, você vai ser o maior investidor do planeta Terra. Porque o Warren Buffett, que é o Warren Buffett, tem uma média de 10% ao ano, você consegue 4% ao mês? Isso é muito bom. Então, assim, eu colocaria um risco aí também, viu? Eu colocaria um risco aí, porque muita gente que, beleza, comprou antes da pandemia, aí foi lá e na pandemia perdeu dinheiro, péssimo, beleza. Mas a pessoa que ganhou dinheiro na pandemia, ainda assim, se ela não entender que investimentos em renda variável é para no mínimo 3 anos, e eu vi isso, que muitas pessoas ficaram, não aprenderam, né, com isso, ou ficaram mal acostumadas, melhor falar, ficaram mal acostumadas, foi um volume gigantesco. Então, assim, até para as pessoas que entraram começaram a investir na pandemia, ainda assim eu falo, tomem cuidado, os últimos meses são um retrato do Brasil melhor do que o durante a pandemia, né? Durante a pandemia foi a melhor janela da história que a gente teve. Agora a gente está começando, pô, crise para o Brasil é todo dia. A gente brinca, né? Todo dia o Brasil namora ser uma Suíça, no dia seguinte namora ser uma Venezuela. Ele vai assim. Ele vai assim. Ele vai assim. Aí, beleza. Só que aí, se você está acostumado com a janela curta ali, de 6 meses, 9 meses, 1 ano, ele te passa a perna. Agora não, já tem 3 anos que eu estou aqui. Meu resultado é consistente. Então, beleza. Então, continue nessa. A questão é mais de ter uma visão de longo prazo. E, sem dúvida, a dor ensina, né? Mas agora respondendo do HCTR, agora respondendo do HCTR, foi o Zidog, quem mesmo que perguntou? O Dog aqui, Zoidog BR. Zoidog. Vendo a galera chegando aqui, já aproveitando. Zoidog, Chiquinho, Sorvete Varginha, meu parceiro Bibi Pet, aproveitando, Ronan, o Thales aí sempre presente, Ludmila, a galera muito boa, que bom. Caio Lopes, tem mais pergunta do Gui aqui, daqui a pouco eu vou fazer aqui, viu? Bora lá, pode continuar. Só um comentário, o Zoidog veio para mostrar que o mercado financeiro é diverso. Pois é, assim, eu posso até entrar um pouco bem superficial aqui, mas basicamente todos os fundos imobiliários sofreram muito, tá? E você tem 2 fatores aí. Primeiro foi a possibilidade de taxação de dividendos, que eu até comentei aqui, e segundo, um risco político, né? E aí eminente como um todo de mercado financeiro, né? Então, eu não sei há quanto tempo também você investe em fundo imobiliário, mas basicamente ali de 18, final de 18 ali para cá, foi só alta, só alta, só alta. É normal essas correções, não vai dar ruim, calma.
você ter um ativo bom na mão, uma gestora gigantesca na mão. E recentemente também eles fizeram uma subscrição, então abaixou um pouco o preço ali. Mas, cara, chama lá o I, que a gente conversa ali meia horinha. Eu sou apaixonado em falar de investimento. Foca no dividendo. Exato, a HCTR foca no dividendos. HCTR foca no dividendo. Foca no dividendos. Ali você está com a carteira de dividendo muito boa e grande. Ah, é? Boa, Thales. O Thales, outro fator, o Thales comentou esse outro fator aí, ó. Verdade. Até o Kleber. O Kleber fez uma pergunta aí também, ó, que com o retorno das altas na taxa Selic teremos uma migração da renda variável para a renda fixa. Consequentemente, também, né, tem essa questão, porque o prêmio de risco para se manter na bolsa ele fica pequeno, né? Você tomar tanto risco, sendo que a taxa Selic já vai te pagar uma taxa fixa ali bem atrativa, né? Então, consequentemente, a bolsa sofre um pouco com isso. E assim, eu não sei até que ponto o pessoal já entende um pouco de taxa de juros, quando o Renato, né, que perguntou. Mas basicamente, gente, a taxa de juros, ou quando você vê lá no jornal, ó, o Copom decide que a Selic ficou em X, em Y, em Z. Isso é basicamente o que parametriza o mercado inteiro, tá? Se a gente for colocar ali anos antes do Temer, mais ou menos, o governo Dilma ali, você tinha uma taxa de juros de 14% ao ano, né? Isso significa que o investimento mais conservador do Brasil ia te pagar mais do que 1% ao mês, né? Esse mesmo investimento durante a pandemia estava pagando 2% ao ano. Então, assim, essa taxa de juros ela parametriza tudo, né? E aí que vem a pergunta, até uma resposta aí do Renato ainda. Mas se você tem uma taxa de juros que te paga, responde aí, Luiz, você tem muito dinheiro, muito. Se você tem um investimento que sem fazer nenhum problema, nenhum risco, você recebe 1,2% ao ano, você vai correr risco? Ao mês? Você vai correr risco? Ao mês. Jamais. Não precisa, não tem necessidade. Agora, se esses 1,2 viram 2% ao ano, você já começa a ir atrás. Pô, não, 2% ao ano não. Aí eu preciso correr mais risco. Então, Renato, sim. Você busca outras opções. Sim, exatamente, esse fluxo sim. Muito bom. Então, pode ir lá, pode complementar. Tem uma perguntinha aqui, mas pode ir. Até ia falar assim, até aproveitando essa questão dos juros. Tá ok o áudio aí? Tá ok. Até aproveitando essa questão, os juros no Brasil acabou que subiu primeiramente por conta assim, tem todo um fator econômico, tem todo algo por trás, assim, e até um pouco também já para explicar um pouco como está o cenário, é essa questão da inflação, né? Não sei se o pessoal sabe muito bem o que vem a ser a inflação, como ela afeta o cotidiano da gente. Então, acho que é um tema que também bem importante para a gente citar aqui, que a inflação nada mais é do que o nosso dinheiro perder o valor de acordo com o tempo. Então, por exemplo, o que R$100 o que você comprava no passado, hoje você não consegue. Até eu fiz um estudo recente, até depois quem quiser conferir, está lá no meu Instagram, sobre a inflação, onde eu retratei a compra de Coca-Cola. Quanto que você comprava em 2000, em 2011, e hoje, quanto que você compra com o mesmo dinheiro. Então, gente, eu vou deixar esse merchan aqui. Kinder Ovo já então, R$1, cara. Kinder Ovo já R$1. Então, assim, a inflação é igual. Agora me fugiu qual que foi o ministro que falou no passado, mas é o maior inimigo invisível que a gente possui hoje, é a inflação. Então, a gente tem que... E aí, para controlar essa inflação, o Copom, né, se reúne e tenta estipular uma taxa Selic maior para poder abater isso daí. Consequentemente, todo o mercado é afetado com essas atitudes, né, que são tomadas na visão econômica. Então, acaba que a inflação é um dos motores que fazem girar essa parte de taxa de juros e tudo mais. Não tem jeito.
eu vou colocar a pergunta do Guilherme aí no ar aí. Investimentos em novas startups podem ser considerados de alto risco pelo fato de empreendimento ainda estar em processo de desenvolvimento e crescimento? Cara, essa é uma pergunta super interessante. A gente vê isso com muita frequência, principalmente no universo do CSULab, a galera que está captando recurso agora. E até engraçado que a gente havia comentado isso, tanto Vinícius, Rafa e Danilo a respeito, que muitas das vezes esses investimentos em startup fogem um pouco desse universo. Ele vai muito no eu acredito no seu potencial, aí contratinho de gaveta, o cara faz um aporte financeiro, uma coisa, digamos, caseira. Mas como que vocês percebem esse universo aí? Então, eu até... O Vini, que tem o background aí, ó. Pois é. Não, vai saber falar perfeitamente, né, Vini? Médio, assim, também. Mas é porque antes de entrar antes da WeInvest e tudo, antes da Riva também, que eu sou sócio ainda, eu trabalhei nessa parte de valuation, né? E assim, quando eu comecei trabalhando com valuation, ainda era valuation de indústrias e tudo, era bem mais fácil. E depois começou a vir o lado negro do valuation, que é até um livro da Modaran, que é justamente para você fazer o valuation de empresas que tenham uma base tecnológica e um potencial de crescimento absurdo, assim, né? E aí eu estava dentro da Maxmillias, não sei se vocês conhecem, depois fui para a Melius também. Pois é, para poder fazer esse tipo de precificação. E tentar descobrir qual que é o preço justo. O valuation, para quem não sabe, é você tentar achar o preço, o valor justo de uma empresa, né? E assim, cara, as contas elas entram em tantas premissas, mas tantas premissas, é tão difícil você fazer as projeções, que elas acabam caindo num limbo de, se a minha premissa for boa, beleza, mas se a minha premissa for ruim, todo o meu cálculo está errado. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E depois, não sei se... Quem que perguntou? Foi o Gui? Foi o Gui. Foi o Gui, beleza. E outra coisa, Gui, não sei se você conhece a Endeavor, sensacional e tudo, uma aceleradora a nível mundial. Eles têm um artigo que fala assim... Antes do que apostar no cavalo, aposto no joker, né? Que é a pessoa que pilota o cavalo, que fica em cima do cavalo em corrida de aposta. E é basicamente isso, cara. Assim, quando eu participei também do Startup Week, tudo, muito mais do que avaliar aquele business plan, a gente avalia a capacidade de execução de quem está na frente daquela ideia, sabe? Então, beleza. Ó, pra você ver. Então, você está avaliando uma pessoa e não um modelo de negócio. Você não tem um modelo padrão definido para você saber o valor de uma empresa. Você pega a Petrobras ali, 10 minutos a gente senta e faz o valuation da Petrobras. Então, essas duas características trazem um risco gigantesco para o investimento startup. Mas aí volta um passo atrás, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? Dentro da bolsa a gente tem as blue chips, são empresas gigantes, o middle market, que são as empresas medianas, as small caps. As small caps são aquelas que entregam o maior risco, são as que mais estão sofrendo agora com toda a turbulação política e econômica que a gente está tendo agora. Só que, cara, quem que você acha que tem mais probabilidade de dobrar de tamanho, né? A Melius ou o Banco do Brasil? Obviamente a Melius, entende? Melius. Então, sem sombra de dúvida. Então, assim, o risco está atrelado demais ao retorno. Então, o que eu falar em resumo, né? Investir em startup é arriscado? Sim, muito arriscado. Tem como contornar esses riscos? Sim, tem. O que você indica para contornar esses riscos? Primeiro, né, o livro da Modaran, o lado negro do valuation. E segundo, conhecer o cara que está à frente do negócio. Que é ele que vai executar. Ele que vai inspirar as pessoas, ele que vai reformular o modelo de negócio quando for preciso, ele que vai envolver com todos os stakeholders do business. Então, é isso. Assim, de modo geral, investimento em startup, assim, esse é o cenário, sabe? Ô Vini, frasezinha tranquila que a gente está acostumada a ouvir, né? Um baldezinho de ideia vale quanto, Rafa? 10 centavos. Um balde de ideia vale 10 centavos. Se encontrar alguém para executar, irmão, esquece, não vai. Detalhe, você fica com o balde ainda. Você fica... É igual comprar abacaxi. Igual comprar abacaxi. Porque assim, acaba que isso também já avisa para a produção. Alô, produção, alô, comunidade, gentileza anotar, porque esse é um tema que daria um ótimo bate-papo, né? Trabalhar, por exemplo, investidor anjo, como que a gente poderia trabalhar isso, quais são os riscos. Então, o Invest e Riva Investimento, por favor,
me ajuda aí, preciso de vocês novamente. Vou de novo Toda puxar hora. nossos parceiros, patrocinadores aí Toda hora. para fazer isso, para a gente poder fazer esses É bate-papos isso aí. e evoluir com mais temas como esse. Então, assim, super bacana. Mas Sim, tem sim. mais perguntas, né? Vou puxar aqui um pouquinho. Ó, a Paula, mas a inflação tem a ver com o número de investimentos feitos no Brasil ou não tem essa ligação? Para você, Danilo, que gosta, ih, no peito. A inflação ela é um mix, né? Tem várias. Vamos pegar o IPCA, né? O IPCA que é o índice de preços do mercado, né? Então, se ele acaba subindo, consequentemente, tem tudo a ver. Os investimentos do exterior, que às vezes estão saindo do Brasil, então, a inflação, ela não é só os investimentos. Deixa eu até pegar aqui a pergunta dela. Até, assim, os investimentos tem que saber o que são esses investimentos que ela quer saber. Se é o investidor pessoa física que está fazendo, ou se são investimentos vamos pensar. De empresas, de modo geral, né? De empresas, o investidor institucional, né? Exatamente. Digamos assim. Pois é, aí fica um pouco difícil também, viu? Depois você me explica melhor um pouco a dúvida, mas assim, pelo que eu entendi ali, era assim, se a inflação está mais alta, mais pessoas investem ou menos pessoas investem? Se for assim, essa pergunta, não dá para tomar isso como premissa, viu? Porque você vai ter momentos onde a inflação está alta, tipo o governo Dilma, por exemplo, você tinha inflação muito alta, e ainda assim as pessoas estavam migrando para tipo de investimento de renda fixa, né? Porque além de inflação alta, ainda estava pagando uma taxa acima muito alta também. Aí beleza, aí depois você vê uma queda gigantesca da inflação agora, ano passado. Ainda assim, teve muitas pessoas migrando para investimento em inflação, porque uma hora a inflação ia voltar, entende? Então, não dá para tomar essa premissa para investimento de pessoa física, tá? Não é. A sua pergunta foi investimento. Não é o investidor, né? Exatamente. Isso, agora se é um cenário mais macro, né? Um cenário econômico, né? Aí tem relação, mas na pessoa física, o investidor começar a investir mais em inflação, se vai mudar alguma coisa, isso aí é bem pequeno. Isso aí não tem tanta influência. Pergunta do Gabriel Brito. Com a Selic do jeito que está, compensa investimentos no setor imobiliário? Dá no peito de quem agora? Setor imobiliário, se for para comprar imóvel ou se for fundo imobiliário. Então tem essa diferença. Tem essa pequena diferença, né? Se você vai comprar um imóvel muitos... o pessoal antigo sempre fala, o melhor investimento que tem é comprar casa. Então, é aquele negócio. O imóvel, ele é um investimento sem liquidez, né? Então, você vai colocar o seu dinheiro ali, se você não se importa com o prazo que você vai se desfazer desse imóvel, com o prazo se você não tem o interesse de movimentar esse dinheiro fisicamente, então pode ser um investimento interessante, pensando que se você compra um imóvel para morar, ele se torna um passivo. Mas se você tem ele para receber um aluguel, ele já se torna um ativo. Então, se você tem o intuito de comprar um imóvel, receber um aluguel, e em cima disso, ele pode ser um investimento interessante, mas tudo deve ser considerado, né? Porque a média de recebimento de aluguéis que a gente vive aqui no Brasil, ela costuma ficar abaixo da Selic. Então, a Selic mais alta, então a gente tem que ponderar também, porque cada investimento vai ser específico, né? Porque se você compra um imóvel ou um terreno em algum lugar, e esse terreno, por exemplo, surge um shopping do lado, você vai ganhar um valor absurdo na hora que você for vender esse imóvel. Mas da mesma forma, se surgir um lixão, se surgir uma indústria, uma favela, alguma coisa assim do tipo, seu imóvel acaba sendo desvalorizado também. Então, qualquer tipo de investimento que você for fazer, primeiro você tem que ter o teu racional, né? Se você precisa ter disponibilidade daquele dinheiro, qual vai ser o seu objetivo com aquele investimento, se você pretende ter renda recorrente com aquilo. Então,
é aquele fato. Existe o melhor investimento hoje? Depende. É. Tudo vai ir de acordo com o seu perfil. É sempre bom também ponderar os riscos, né? Assim, pô, uma análise macro é uma coisa. Agora, beleza, surgiu uma oportunidade de comprar um baita imóvel e tudo, numa área legal, que vai valorizar muito acima do mercado, cara, vai. Mete cara. Aqui, com a ideia, lembrando sempre da questão da diversificação, né? A gente tem que, não pode sair, Exato. né? Tipo assim, eu tenho R$1 milhão, puf, coloca no imóvel, acabou. Aí mora o perigo. E aí você precisa de dinheiro. Pois Cadê cara. E aí? Eu ia falar exatamente isso. É surreal a quantidade de cases que eu já peguei de pessoas que tinham muito dinheiro, o pai, na verdade, tinha muito dinheiro, ou a mãe, enfim. E aí, quando um deles veio a falecer, a família inteira, né, não tinha nem dinheiro para liberar ali os imóveis e tudo, assim. Isso é alguma coisa normal, assim, quase que cotidiano a gente lidar com isso. Pessoas assim, com 30, 40 imóveis e não conseguem nem vender. Não conseguem, exatamente. Aí bota o preço lá embaixo. Para a pessoa que está comprando, aí respondendo a pergunta, esse é um excelente imóvel para se comprar. Uma pessoa que precisa vender. Porque a melhor frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Sim, exatamente. Galera, exatamente. 9 horas, nós vamos despedir do pessoal, né? Para a gente não ficar aqui estendendo tanto. A gente tinha combinado de fazer uma live. Ficaram algumas perguntas, eu acho que a gente vai ter que fazer outra, porque tem muito... Ficaram algumas perguntas? Ficou um tanto, né? Nós vamos ter que fazer mais, E, cara, eu vou despedir de todos vocês, agradecendo muito quem participou. E o Guilherme colocou uma frase aqui que eu vou usá-la para finalizar esse momento aqui. Há 2 tipos de pessoas que perdem dinheiro: aqueles que não sabem nada e aqueles que sabem tudo. Os donos da razão, né? Não é mais ou menos isso? Plagiou Howard Marks, um dos maiores do mundo contemporâneo, tá? Essa frase aí tem assinatura. Um dos maiores gestores do mundo atual, sem sombra de dúvida, é o Howard Marks. Eu vou deixar vocês despedirem, né? Claro, né? Vamos despedir de todo mundo. Vai lá, Danilo, depois Vinícius, depois Rafa, para fechar com chave de ouro. Pessoal, primeiramente agradecer, Luiz, Rafa, Cesolab, pela oportunidade de vir bater esse papo e conversar um pouco mais sobre assunto que eu adoro, e espero que eu tenha contribuído em algum conhecimento, espero que eu possa ter ajudado alguém a tomar a decisão de começar a investir, de fazer a sua reserva e tentar mudar, nem que seja um pouquinho ali da sua realidade. E vamos estar sempre aí fazendo esse network para agregar mais para mais pessoas. Valeu demais. Muito bom. Vai lá, Vini. Pessoal, eu também gostaria de agradecer o convite, Luiz, Rafa, Sussu, tudo. Dani também por ter compartilhado esse momento aqui, esse bate-papo massa. E assim, pessoal, e todo mundo também que participou, fez as perguntas. E uma coisa especial é para quem fez as perguntas, entrem lá depois no Instagram da Uinvest, mandem as perguntas lá, assim, eu mesmo faço questão de responder e tudo. Deve ter o time lá, e aí vocês podem até falar, não, quero que o Vinícius mande um áudio aqui respondendo, que eu faço questão. Falar de investimentos para mim sei lá, igual falar de futebol e carro, são 2 coisas que eu sou apaixonado, então não tem problema nenhum. E assim, uma outra coisa também, quem quiser, o Invest é uma plataforma de educação financeira, né? Então isso aqui faz parte da essência, do core business da nossa empresa. Então assim, no dia 9 agora, nós vamos fazer uma masterclass, tá? Vai ser mais de 1h30, vão ser quase 2 horas na verdade. É um conteúdo grande até, só que a gente vai tentar resumir ali. Então, assim, quem tiver interesse, já vai lá no Instagram também, já faz sua inscrição e tudo. É totalmente gratuito, tá? A ideia é só levar conteúdo mesmo, vai ser um bate-papo, não vai ser semelhante a esse não, mas os conteúdos abordados são até semelhantes, né? Então, assim, só que lá a gente dá um passo a mais entrando nos investimentos de fato, explicando um pouco como é que funciona a diversificação.
Então, pô, acho que faz sentido para quem quiser entender um pouco mais aí sobre investimentos, sobre diversificação, sobre economia, sobre a história da economia ali, e como tomar as decisões, né, que é o mais importante. E quem buscar na hora de tomar essas decisões, fique à vontade lá para buscar os conteúdos. No mais, pessoal, foi um prazer conversar com todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Amanhã, sexta-feira, bons negócios e boa diversão também. Aí depois Sextou, papai. Vai lá, eu queria agradecer também o Vini, antes só interrompendo, agradecer o Vini por ter me convidado tanto nesse bate-papo de hoje e na Masterclass. Queria agradecer muito essa oportunidade e vamos fazer cada vez mais a UI e a Riva crescerem juntas aí. E vocês também que fizeram esse show. Vai lá, Rafa. Ó, pra mim é um prazer aqui estar no meio desses três monstros aqui, então a gente conversa bastante lá, mas aqui na live parece que aumentou um pouquinho o nível aqui pra mim. E, Danilo, pode ter certeza que você conseguiu impactar pelo menos a mim, né? Porque amanhã eu já vou tirar o dinheiro da poupança, já vou colocar em alguma coisa ali, porque só vamos. Ei! Empresta pra nós, bom Rafa. Demais! Esse é investimento bom! Agiotagem pode não. O risco é alto. O risco é altíssimo. Factor, O risco é um braço quebrado, uma perna, alguma coisa assim. Galera, um abraço pra vocês. Obrigado, galera. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu. Abraço. Valeu, turma.